Olá, pessoas amadas, sejam bem-vindas à série A Herança. E o tema do episódio de hoje é Herança Diminuída. Eu acredito que vocês chegaram até aqui percebendo que pessoas podem não conseguir acessar toda a herança. Elas podem não receber toda a herança. E esse não receber por completo essa herança não significa que Deus não quis dar para ela. Significa que ela não teve ações, ela não fez as ações em fé que ela poderia ter feito durante a vida para acessar a herança por completo. E eu até citei um exemplo como Moisés, o exemplo de Moisés que Deus fez a promessa para ele, mas ele errou no caminho, ele só conseguiu viver e receber parte da herança, parte da promessa. Ele viveu parte da promessa, mas a herança dele foi diminuída. Por que foi diminuída? Porque ele não conseguiu andar em fé, obedecer em fé até o final. Ele não conseguiu, ele errou. O pecado dele foi perdoado? Foi. O pecado dele, preste atenção nisso, o pecado dele foi perdoado? Foi perdoado. Mas ele não recebeu tudo, a herança dele foi menor do que Deus havia prometido. E isso acontece com as pessoas. Acontece, como eu já falei antes, com a pessoa que desobedece, como aconteceu com Moisés, a pessoa que peca, vive andando em pecado, tá bom? E não é, não posso pecar nunca mais. Não, você vai pecar, porque você é humano e você vai errar. Mas tem gente que decide, que escolhe ficar andando em pecado, mesmo sabendo que aquilo é pecado. Ela quer ficar andando em pecado. Não é alguém que, puxa vida, errei, nossa, me arrependi, já não vou fazer mais. Não é um pecado assim, que a pessoa erra e já diz que não vai fazer mais. Já se arrependeu, puxa, já me arrependi. E arrependimento precisa, para ser arrependimento, haver mudança de comportamento, tá? Se não houver mudança de comportamento, na verdade não aconteceu o arrependimento. Mas tem pessoas que não é que erram sem querer, erram, puxa vida, poxa, aqui eu pequei, eu não queria fazer isso. Não, tem pessoas que decidem ficar andando em pecado mesmo. Vou dar um exemplo, a gente que decide não ser íntegra. Ela sabe que não é íntegra, ela sabe que o tempo todo ela tá querendo ganhar em cima dos outros, fazer um negócio em que só ela ganha, ou então é na questão de roubar mesmo, ou uma pessoa que sabe que está mentindo, que ela tem um problema com mentira e ela continua mentindo, ela decidiu andar de forma pecaminosa. Essas pessoas, como eu já havia falado em outros vídeos, a pessoa que não tem fé, ela não acredita, elas não conseguem realmente acessar toda a herança, elas não conseguem realmente receber tudo, mas existe algo que também faz com que a herança seja diminuída, e é isso que eu quero trazer aqui para esse vídeo, que é uma pessoa que despreza a herança. Tem gente que despreza a herança, tá? E, meu Deus do céu, adivinhem quem tinha problema com desprezar a herança? Eu aqui, euzinha. E você pode achar, nossa, como assim uma pessoa despreza a herança? Por isso que eu trouxe aqui meu exemplo. Vocês lembram de Esaú, que na história ali, ele desprezou a herança, ele estava cansado e ele trocou a herança por um prato de lentilhas. Ele desprezou a herança e o irmão dele estava com muita vontade da herança. É preciso ter vontade da herança. E o desprezo, gente, pode acontecer, vou trazer aqui uns motivos que eu me identifico, que é o seguinte: o desprezo pode acontecer quando uma pessoa ela é criada e educada para ser independente. Sabe aquelas vozinhas que diziam antigamente? Eu tive uma dessas que dizia assim, a frase que era dita para mim era a seguinte: o seu marido é o seu trabalho, você não depende de ninguém, você vai trabalhar, você vai ter as suas coisas. E quando alguém fala isso,
aquela criança que ouviu constrói na cabeça de que ela não precisa de ninguém, consequentemente, ela não precisa de herança. Não, ela não precisa de herança. Ela é independente. Ela consegue sozinha, nem marido ela precisa. Então, para que ela quer essa herança? E de forma inconsciente, existe um desprezo com relação à herança. Outra coisa é que quando há brigas em família com relação à herança, também aquelas crianças que estão vendo aquilo, elas vão, ou até um adulto, porque às vezes essa briga gera um forte impacto emocional e aquele adulto já fica arredio, aquela pessoa também começa a desprezar a herança. E toda vez que você faz isso com relação às pessoas aqui da Terra, você também leva isso para o seu relacionamento com Deus. Porque você cria essa verdade no seu coração de que a herança da confusão, não quero saber, sabe? Eu também tinha a questão de que esse povo só quer correr atrás de dinheiro, esse povo só quer correr atrás de dinheiro. Gente, até hoje eu vejo isso muito acontecer em pessoas próximas, tá? E aí esse povo só quer correr atrás de dinheiro, eles não amam ninguém, eles só querem correr. Eu tinha isso. E aí, o que acontece? De novo, não quero saber de dinheiro, não quero saber de herança, eu até quero o meu, mas assim, não quero saber de nada relacionado à herança, nada relacionado a isso. Mas por quê? Porque essas pessoas que ficaram muitos anos à sua volta, elas criaram em você, enquanto criança ou até enquanto adulto, num forte impacto emocional, de que aquela herança, aquele dinheiro ali, aquilo ali, Deus o livre, é só confusão, não presta, nananã. Só que existe uma herança de Deus para você. E essa herança pode ser, sim, até a herança que está envolvida no meio dessa confusão, Deus pode até querer te dar ela, mas antes você precisa aprender com isso, aprender com tudo isso que está acontecendo, porque para quê? Para que você não coloque valor no dinheiro. Você coloque valor no que Deus quer que você faça com o dinheiro. Você vai valorizar a vontade de Deus. É valorizar a vontade de Deus. O dinheiro que caiu no seu colo, Senhor, o que é para eu fazer com isso? Sendo herança, não sendo herança, sendo do seu trabalho, não sendo do seu trabalho. O que não pode é haver um desprezo com relação a essa herança. Às vezes você tem crenças de escassez, achando que as pessoas são ricas porque roubam. Então você não quer ser rico, mas puxa vida, Deus tem uma herança que envolve dinheiro sim para você. Para quê? Para que você consiga cuidar de outras pessoas que Ele quer que você cuide delas. Mas você sem dinheiro, você não consegue fazer nada. Você fica de mãos atadas. Você vê alguém precisando de um remédio, de um médico, de uma comida e você não consegue ajudar. Mas Deus quer te entregar a herança para que você possa ajudar outras pessoas. E lembra que eu já falei isso em outro episódio aí. Não é sobre ajudar apenas os filhos de Deus. É para ajudar todas as pessoas. As que já aceitaram Jesus, as que já se converteram e as outras que não. Por quê? Porque essas outras precisam receber esse amor de Jesus através de você para que elas queiram se aproximar dele, tá bom? Então fica de olho, começa a perceber se alguma coisa que eu vivi faz sentido para você e de repente você não está acessando a herança porque você está desprezando a herança. Às vezes é uma questão de orgulho envolvida, de independência envolvida. Tem que ver, ou o que seus pais ou que seus parentes falavam ou faziam, a forma como viviam, e você passou a vida vendo aquelas pessoas que têm muito dinheiro, só correndo atrás do dinheiro, correndo atrás do dinheiro, e as crianças ficando com pais ausentes. Hoje essas crianças cresceram e são disfuncionais e você olha para isso e você diz, credo, dinheiro é coisa do demônio. E não é, não é. Você só precisa não amar o dinheiro. É sobre não amar o dinheiro.
O dinheiro vai ser usado para fazer a vontade de Deus. É isso, tá bom? E eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!